Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e nosso assunto de hoje é biscoitinho de aminas e amidas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e esse é o biscoitinho de aminas e amidas. O que vem a ser uma amina? Amina são compostos orgânicos derivados da substituição de um, dois ou os três hidrogênios da amônia por um grupamento carbônico. Então, por exemplo, a amônia é NH3. Quando eu substituo um hidrogênio daqui por um grupamento carbônico, eu vou chamar de R, eu vou ter um RNH2. E isso aí eu vou chamar de amina primária. Mas se eu substituo dois hidrogênios por dois grupos carbônicos, eu vou ter RNHR. E eu vou chamar de amina secundária. Mas se eu substituir os três hidrogênios da amônia por três grupos carbônicos, vai ficar RNRR. E isso aqui então vai ser uma amina terciária. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a nomenclatura oficial de uma amina, a gente vai falar radical amina. Ou seja, a gente vai colocar aqui, ó, radical terminação il, amina. Então vamos lá. Aqui o radical ligado ao NH2 é o radical propil. Então eu vou chamar de propilamina. Propilamina. Aqui na letra B, a gente tem um radical etil ligado ao grupamento NH2. Então uma etilamina. Etilamina. Aqui a gente tem um radical que tem 4 carbonos ligado ao NH2. Só que está ligado aqui, ó. Esse radical de 4 é o butil. Só que aqui, ó, ele está ligado aqui e aqui. É um radical secundário. Então isso aqui eu vou chamar de sec-butilamina. Sec-butilamina. Bom, essas aminas assim, elas permitem uma outra nomenclatura. A gente pode colocar assim, ó. Butan, vê se você consegue entender. Butan 2-amina. Também serve. Certo? Se fosse OH, que seria um álcool, seria butan 2-ol, certo? Então aqui que é uma amina, a gente chama de butan 2-amina, mas sec-butilamina. Assim como ali é o pé de galinha ligado ao NH2, a gente chama de terquibutilamina. Terquibutilamina. Mas aceita-se também que você chame de 2-metil, tá vendo? Propan 2-amina, certo? Por quê? Porque você tem um grupamento amino ligado no segundo carbono, então 2-metil. Esse metil aqui nem necessário, perdão, esse 2 aqui do metil nem necessário, porque pode chamar só de metil, que para ser metil só poderia estar ali no meio mesmo, certo? Na letra E, eu tenho uma amina secundária, onde eu tenho um metil de um lado e um metil do outro. Então eu vou chamar de dimetilamina, certo? Dimetilamina. Aqui eu tenho um etil de um lado e um butil do outro. Então eu tenho que colocar em ordem alfabética. Eu vou chamar de butil, etil, amina, certo? Então, na letra G, o que eu tenho na letra G? Eu tenho um radical aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Um radical sec-butil, certo? Sec-butil. Igual esse radical lá em cima. Tá? Um radical sec-butil e um radical etil. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter sec-butil, ordem alfabética, etilamina. Certo? Muito bem. Sec-butil, etilamina. Na letra H eu tenho um propil de um lado e eu tenho um isopropil do outro. Então vai ficar propil, aqui ó, isopropilamina. Certo? Muito bem. Vamos para a letra I, que agora eu só tenho amina terciária, certo? Eu tenho 3 radicais de metil ligados aqui, então essa daqui é a trimetilamina. Trimetilamina. Aqui eu tenho um grupamento etil e 2 grupamentos metil. Então, etil dimetilamina. Certo? Na letra L aqui eu tenho um radical fenil, um radical etil, um radical metil. Ordem alfabética: etil, fenil, metilamina. Certo? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um metil,
um terc-butil, que é o pé de galinha, e o etil. Então, ó, terc-butil, etil, metilamina. Muito bem. 2. A adrenalina tem fórmula estrutural dada abaixo. Muito bem. Nesse composto podemos identificar os seguintes grupamentos funcionais. Vamos lá. Olha aqui, ó. OH ligado diretamente ao anel aromático, a gente sabe que é um fenol. Fenol. Muito bem. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um OH ligado a um carbono simples, certo? Quando o OH está ligado a um carbono simples, a gente tem um álcool. Álcool. Então aqui é álcool, certo? E aqui o nitrogênio. O nitrogênio está aqui, ó, como heteroátomo aqui. Se o N não tivesse seguido de uma dupla O, vai ser amina. Se tivesse seguido de uma dupla O, vai ser amida, que a gente já vai ver ali embaixo, certo? Então, no caso aqui, é uma amina, certo? É uma amina. E no caso, é uma amina onde o nitrogênio está ligado a 2 grupos carbônicos. Então, seria um grupamento de amina secundária, certo? Então, seria fenol, álcool e amina. Então, a resposta é letra A, certo? Vamos lá. A3. A3 fala assim: qual dos nomes IUPAC fornecidos a seguir se refere à amina apresentada abaixo? Tá vendo que esse radical ligado ao NH2 é muito grande para a gente falar metilamina, etilamina, propilamina? Então, consequentemente, o que a gente vai fazer? A gente vai numerar, vamos lá, a cadeia da extremidade mais próxima do grupamento NH2. Eu vou contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Para deixar bem grifadinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente pode perceber que o grupamento amino, que é o principal, está no 5 de qualquer jeito, certo? Você tem um metil no 4 e você tem um metil no 6. Contando do outro lado, você tem um metil também no 4 e um metil também no 6. Então, para você ver que não faz diferença a ordem da contagem. Então, a gente tem um 4,6 de metil, não é isso? Todos eles têm 4,6 de metil. Né? A diferença é que aqui é octan, na verdade é nonam, porque a gente tem 9, não é isso? E a amina está no 5. Então, vai ficar 4,6 de metil, nonam, 5 amina. Certo, povo? Vamos lá? Vamos para a questão 4. Já a questão número 4 diz o seguinte: apresente a fórmula estrutural para os compostos orgânicos a seguir. Aí ele diz: anilina. Anilina é a fenilamina. Binho, tem que saber isso? Tem. Fenilamina. E aí, você precisa saber o seguinte também. Quando é RNH2, só tem um radical falado no nome, ela é uma amina primária e deverá ser escrita desta forma. Se você tiver 2 radicais falados no nome, ela vai ser uma amina secundária e você vai ter que escrever assim. E se tiver 3 radicais falados no nome, ela é uma amina terciária e você vai ter que escrever de roxinho. Assim, logo, por exemplo, fenilamina só tem um radical fenil. Então, consequentemente, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui a fenilamina assim, radical fenil, NH2, fenilamina. Certo? Na letra B, fala assim: 3-etil, 2-fenil, 4,5 de metil, hexano, 2-amina. Aí, essa nomenclatura tá igual ao que a gente falou lá em cima. Vai ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 3-etil. A gente tem um etil aqui no 3. Fenil, 2-fenil. A gente tem um fenil no segundo carbono. Certo? 4, 5 de metil. 1, 2, 3, 4, 5. De metil, hexano, 2-amina. Tem um NH2, então, no segundo carbono. Certo? Difenilamina. Olha só, difenilamina, você tem 2 fenis ligados à amina. Então, você tem uma amina secundária, certo? Vai ser, então, ó, um fenil ligado de um lado, depois um NH e um fenil ligado do outro. Beleza?
Etilfenilamina. Etilfenilamina, você tem dois radicais, o etil e o fenil ligado à amina. Então, etilfenilamina, etil, NH, fenil, está aqui, amina. Uma amina secundária também, porque ele está falando de dois radicais. Etilfenilmetilamina. Agora você tem três radicais. Radical etil, radical fenil e radical metil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o N, certo? E vou ligar tudo no N. Etil, certo? Fenil. E o que? O metilamina. Bem, importa a ordem? Não importa a ordem, porque você lê sempre em ordem alfabética. Certo? Muito bem. Agora, a gente vai para as amidas. Muito bem. Amida. A gente vai colocar a terminação amida, só que dessa vez a gente vai falar com nomenclatura ano mesmo. Ano, eno ou ino. Então, aqui, ó, como assim, Binho? Assim, ó, 1, 2, 3. Essa aqui é a propanamida. Propanamida. Logo, a propanamida a gente pode chamar de amida propiônica. Por quê? Porque os compostos que têm dupla O têm a mesma nomenclatura usual. Um é fórmico, não é isso? 2 é acético. 3 é propiônico. 4 é butírico. E 5 é valérico. Muito bem. Aqui vai ficar etanamida. Por quê? Porque é uma amida com dois carbonos. Etanamida. Então, essa aqui é amida acética. Amida acética. Esse daqui é a propanamida. Propanamida. Propanamida, que eu vou chamar de amida propiônica, certo? Amida propiônica. Muito bem. Na D. Na D é a metil. Você tem um metil aqui no segundo. Como só tem 3 carbonos, ele só pode estar no segundo. Então, metil propanamida. Metil propanamida. Ou, o que eu vou chamar de amida metil propiônica. Metil propiônica. Muito bem. Na letra E, olha aqui, ó, cuidado com a cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4. Você tem um metil no segundo, vai ficar 2 metil. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ficar 2 metil, certo? Butanamida. Ou que a gente vai chamar de amida 2 metil butírica. Certo? Aqui na letra F, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 2 fenil, ordem alfabética, 3 metil, tem 5 carbonos, pentanamida. Pentanamida. Muito bem. Ou, que a gente também vai chamar de quê? De amida 2 fenil 3 metil valérica. Na letra G, olha só, eu tenho um radical, olha para o tio, eu tenho um radical butil, ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? 1, 2, 3, 4, ligado ao nitrogênio, certo? Está ligado aqui ao nitrogênio. Então, olha só, isso aqui tem 2 carbonos, certo? A dupla O, 2 carbonos. Então, isso aqui é etanamida, certo? É etanamida. Só que eu tenho um radical butil ligado no nitrogênio. Então, eu vou chamar de N-butil etanamida, certo? Muito bem. Embaixo, aqui é a mesma coisa. É uma etanamida. É uma etanamida. Vamos colocar o nome ali, que o tio não escreveu. Aqui, ó. Amida N-butil acética. Certo? Aqui, 2 carbonos. Aquilo ali também é uma etanamida, voltando para H. Etanamida, só que eu tenho um radical agora fenil, não é isso?
ligado ao nitrogênio. Tem um radical fenil ligado ao nitrogênio. Então, vai ficar N, aqui ó, N-feniletanamida. Ficou de cor diferente, né? Então, vamos apagar para aquela galera do toque, certo? Vai ficar N-feniletanamida, certo? Ou que a gente vai chamar de amida N-fenilacética, certo? Muito bem. Na letra I, eu tenho também a etanamida, porque agora está invertido. Você tem que lembrar aqui, ó, que a parte que leva é ótimo, que leva a etanamida, propanamida, butanamida é da dupla O. Então aqui, ó, é uma etanamida, só que eu tenho um metil ligado ao N duas vezes, não é isso? Então é NN dimetil. Por que, Binho? Porque você tem metil duas vezes ligado ao N, ó. Metil e metil estão ligados ao nitrogênio. Então, NN dimetil etanamida. Muito bem. E ali? Ali você tem o quê? Você tem N. O que está ligado ao N? Isso aqui é um terquibutil, que é o pé de galinha, certo? E esse aqui é um etil. Então, o nome vai ficar N, o que? N-T-butil, N-etil, certo? Bom, aí etanamida de novo. Eu vou alterar aqui, tá? Eu vou colocar assim, só para ficar uma coisinha diferente. Vai ficar propanamida, colocando um carboninho a mais, certo? Mas se tiver os dois carbonos só, fica etanamida de novo. Ok. A 6 fala o seguinte: de acordo com as nomenclaturas, apresente as estruturas para as amidas a seguir. Etanamida. A gente fez muito etanamida aqui. Então, a letra A, etanamida, dupla O, NH2. Lembra que o tio disse lá em aldeídos? Bom, quando você for montar a estrutura, lembre, quando a estrutura tem número par de carbonos, começa fazendo a forma bastão, puxando de baixo. E quando for ímpar, comece a forma bastão puxando de cima, certo? Bom, vamos lá. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar letra B. A letra B vai ficar assim, propanamida. Propanamida, como é ímpar, eu vou começar de cima. 1, 2, 3. Dupla O, NH2. Bom, letra C. Letra C é 2-metilbutanamida. Butanamida são 4 carbonos, é par. Então, 1, 2, 3, 4. Dupla O. Tá vendo? NH2. Então, 2-metil. Então, metil aqui. Na letra D, ele fala amida 3-metil-2-fenilbutírica. Butírica, 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Dupla O, NH2. Certo? Muito bem. Ele fala 2-fenil. Então, 2-fenil está aqui. E 3-metil está aqui. Certo? Letra E. 3-benzil, 5-etil, 2-isopropil, heptanamida. Hept são 7 carbonos. Então, a gente puxa de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dupla O, NH2, certo? E o que a gente tem? A gente tem 3-benzil. No terceiro é um anel aromático que não está ligado diretamente à cadeia, certo? Deixa eu fazer direito ali, porque eu puxei errado. Então, eu vou ter isso aqui. Então, 3-benzil, não é isso? 5-etil, 1, 2, 3, 4, 5, etil. Eu vou puxar para baixo, só porque senão vai conflitar com ele lá em cima. 2-isopropil, o isopropil é o rabinho de peixe, certo? Então, tá aí a estrutura dele. Bom, na letra G, aqui ficou G, mas é F, tá? E aqui eu vou botar G, vou consertar. Então, é F. Vamos lá, NN dietil, 2, 3 de metilbutanamida. Primeiro, faz normal, ó, butanamida. 4 carbonos, puxa de baixo, é par, puxa de baixo. 1, 2, 3, 4. Dupla O, NH2, certo? Faz normal, sempre assim. E aí, ó, 2, 3 de metil. Você tem um metil no 2, tem um metil no 3. Só que ele falou NN de metil. Então, você tem que ter, dietil, perdão. Então, você tem que ter
dois etis ligados aqui. Então você tem que tirar esses dois H's daqui e colocar o etil no lugar. Então etil, etil, certo? Muito bem. Propionamida. Propionamida é a propanamida. Você tem que colocar 3 carbonos, então é ímpar, vou puxar de baixo. Olha, a letra G, eu vou botar aqui. 1, 2, 3, dupla O, NH2. E aí eu faço o quê? 2-metil. Metil está aqui, certo? E N-metil. Então tem que botar um metil no lugar do hidrogênio. Então eu tiro um só, certo? Porque é só um radical. Lá em cima eu tirei os dois porque são dois. De etil, tem que tirar os dois. Então eu tiro um só e boto um metil aqui. Certo? A 7 diz: a xilocaína é uma substância sintética muito utilizada como anestésico local em tratamentos dentários e pequenas cirurgias. Observando sua estrutura abaixo, pode-se afirmar que... Bom, esse pode-se afirmar que era para ter saído aqui embaixo. Mas tudo bem. Apresenta a função amida e a função amina secundária. Vamos ver aqui. Ó. Eu tenho N dupla O. Quando eu tenho N em sequência de uma dupla O, é uma amida, certo? E aqui o que a gente tem? É um nitrogênio, certo? Que não está em sequência de uma dupla O, então é uma amina, certo? Só que está ligado ao quê? A um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, amina terciária. Então, a gente tem uma amida e uma amina terciária. Então, se é uma amida e uma amina terciária, então a gente vai ter a letra E como resposta, certo? Então, concluímos mais um biscoitinho e eu te espero no próximo, certo? Muito obrigado.